Bom, lá novamente, a gente falou aqui sobre o capítulo 1 aqui, né, na seção 1.1, sobre o que é persistência de dados. E neste segundo vídeo aqui, eu vou estar falando de fato aqui na seção 1.2 sobre o que é um banco de dados, né, que é um tipo de persistência de dados aí, certo? Bom, agora que já entendemos o que é persistência de dados, podemos entender que um banco de dados é uma forma de armazenar dados de forma estruturada, ou seja, organizada. A forma como esses dados estarão estruturados fisicamente dependerá do banco de dados a ser utilizado. Em termos gerais, temos basicamente dois tipos de banco de dados, que são os relacionais, né, que é o que a gente vai estar aprendendo aí no nosso mini curso, e os não relacionais, certo? Bom, os bancos de dados relacionais, ou SQL, ou SQL, armazenam dados em tabelas. Essas tabelas possuem colunas e linhas. As colunas são as propriedades dos dados, como por exemplo nome, telefone, CPF, endereço, etc., enquanto as linhas são os dados que foram armazenados nas colunas. Bancos de dados não relacionais, ou NoSQL, diferentemente dos bancos de dados relacionais, esse tipo de banco de dados não utiliza colunas e linhas para guardar os dados. Ao invés disso, podem ser utilizados arquivos aí, geralmente no formato JSON ou XML, onde uma chave pode conter diversos dados. Os quatro tipos mais populares desse tipo de banco de dados, né, no caso aqui no NoSQL, são documentos, chave, valor, colunas e gráficos, né? O NoSQL não veio para substituir o SQL, mas sim para complementá-lo. Bom, neste contexto abordarei aqui sobre banco de dados relacionais, utilizando como sistema de gerenciamento de banco de dados aqui, no nosso caso, o SGBD, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, mais SQL, combinando aí, né, combinado ao framework Hibernate, né? Então, quando você fala em Java hoje em dia, e persistência de dados, não tem como você falar aí, não tem como não falar sobre Hibernate, né? Que é hoje em dia o framework padrão Java para se trabalhar com bancos de dados relacionais. Bom, então o que é um banco de dados relacionais? Bom, imagina o seguinte aqui, vamos utilizar esse contas a pagar aqui, por exemplo, certo? Então, no Excel, o que seria um banco de dados relacional? A gente possui aqui as nossas colunas, né? Vamos supor que teoricamente esse Excel aqui fosse uma tabela do nosso banco de dados. Ele possui aqui as colunas, né? Coluna A, coluna B, coluna C. Então poderia colocar aqui na coluna A, por exemplo, nome, CPF, telefone, né? Aí eu poderia colocar aqui o meu nome aqui. Poderia colocar aqui o meu CPF. Poderia colocar aí também o meu telefone, né? Só por exemplo, então. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui na coluna A, na coluna B, na coluna C, essas propriedades aqui, ó, nome, CPF e telefone. Então, quando eu for consultar esses dados aqui no banco de dados, aqui na nossa linha 3 aqui, por exemplo, a gente vai ter lá, qual que é o nome da pessoa? O nome da pessoa é Salomão. Qual que é o CPF? O CPF é esse aqui. Qual que é o telefone? O telefone é esse aqui. Então, isso aqui é chamado de banco de dados relacional, teoricamente, né? Que a gente está utilizando aqui o Excel como um exemplo, né? A gente vai utilizar aqui o MySQL para fazer isso. Mas a gente está apenas simulando aqui. Mas por que fala banco de dados relacional? Porque a coluna, no caso aqui nome, CPF e telefone, ela está relacionada com o registro. O registro é a informação que pertence àquela coluna. Então, por exemplo, aqui na coluna nome, eu tenho um registro Salomão Silva. Na coluna CPF, eu tenho um registro aqui na linha 3000 aqui, ó. Na coluna telefone, que é uma propriedade, eu tenho esse telefone aqui, ó, como registro, certo? Então temos a coluna aqui que exemplifica o nome, a propriedade da nossa tabela, e temos aí também os registros. Então vamos supor que isso aqui fosse um banco de dados. Então a gente tem aqui o banco de dados, aqui, ó, chamado contas a pagar, certo?
Dentro do banco de dados contas a pagar aqui, a gente poderia ter várias tabelas dentro dele. Aqui a gente poderia ter aqui, por exemplo, uma tabela para cadastro de clientes. Então, vamos supor que, então, cadastro de clientes. É lógico que dentro do MySQL não vai ficar dessa forma aqui, mas isso aqui é apenas um exemplo. Então, poderíamos ter diversas tabelas aí no nosso banco de dados, né? Bom, vindo aqui para o MySQL, deixa eu ver se eu tenho alguma tabela aqui, algum banco de dados. Tenho esse aqui, ó, estoque simples, né? Então eu tenho esse banco de dados aqui chamado de estoque simples. Eu vou usar esse estoque simples aqui. Use estoque simples. E agora a gente vai ver aqui as tabelas que existem nesse banco de dados. Show databases. Então a gente tem a tabela aqui, ó, curso, tem a tabela estoque simples. Na verdade, aliás, show tables, né? Não tem nenhuma tabela aqui. Deixa eu ver se dentro do curso aqui tem. Use curso. Beleza, a gente tem aqui então no nosso curso aqui, ó, 3 tabelas, né? No caso que a gente tem a tabela conta, cliente e chave Pix, que vai ser um sisteminha que eu vou estar implementando aí pra gente no nosso curso, né? Como eu já havia feito algumas simulações aqui, a gente pode ver a estrutura dessa tabela aqui. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar a estrutura dessa tabela aqui, ó, vou dar um desk conta. Aí a gente pode ver aqui, ó, então a gente tem aqui os nossos campos, né? Então a gente tem aqui um ID, tem aqui o saldo e tem o ID do nosso cliente. Então se por exemplo, aqui nesse caso aqui temos a nossa tabela, então temos aqui o ID, saldo e clientes, que são as propriedades dessa tabela. Então temos aqui um inteiro, temos um big decimal e temos aqui um big decimal também aqui, né? Na verdade que seria um long, né? Bom, vamos fazer o seguinte então, vamos tentar ver se tem algum dado aqui nessa tabela. Select from conta. Então a gente tem aí, então, ó, por que é banco de dados relacional? Porque a gente tem um ID aqui de número 2, a gente tem um saldo aqui de R$1.000 aqui, a gente tem aqui o ID do nosso cliente 2. Então cada coluna dessa aqui, ó, ID, saldo e cliente ID, ela está relacionada com um registro aqui, tá vendo? E cada registro possui seu ID. Então a gente tem então as nossas colunas ID, saldo e ID do cliente aqui, o cliente ID. A gente tem aqui o registro de fato. Você pode ver aqui, ó, que o ID só tem o ID, o saldo só tem aqui o valor do saldo e o cliente aqui, ó, só tem o ID de número 2. Então por isso que a gente fala tabela de banco de dados relacional, né? Ou seja, a coluna está relacionada com o registro, né? Então isso aqui é um dos exemplos, certo? Bom, e aqui no capítulo, aliás, na seção aqui 1.3, eu vou dar a introdução aqui sobre o mapeamento, né? Mas eu vou deixar isso aqui para o próximo vídeo, para não ficar muito longo, como eu havia falado no primeiro vídeo. Então, te aguardo no próximo vídeo. Até mais, valeu!